O que é queda de tensão, o que é tensão, o que é corrente? Velho, se eu pegar 5 volts e aí boto um resistor de 10k, pode ser qualquer valor, eu vou botar de 10k. E aqui, ó, eu tenho GND, 0 volt. Esse caminho tá aberto, não tem nada. Se está aberto, não haverá corrente. Para ter corrente, eu preciso ter uma tensão maior do que 0, desde que esses pontos estejam ligados. Se eu vim com o multímetro, meu multímetro, colocar a ponteira preta aqui e botar a vermelha aqui, ó, eu vou achar os 5 volts, correto? Tem 5 volts. Se eu vim aqui depois do resistor, vai ter 5 volts. Por que vai ter 5 volts se tem um resistor? Porque não está tendo corrente. Para ter uma queda de tensão em cima de um componente, precisa ter uma corrente. E para ter corrente, o circuito tem que estar ligado. Eu vou ter resistores, onde eu vou ter uma tensão mais baixa e onde eu vou ter uma tensão mais alta. Repare que um é maior do que 0, o circuito está fechado, agora eu vou ter uma circulação de corrente até chegar ao 0. Neste caso eu tenho uma tensão, mas eu não tenho corrente. Aí agora eu vou ligar este ponto. Eu vou ligar ele aqui, pronto. Neste exato momento eu tenho uma corrente fluindo aqui, ó. Agora tem uma corrente elétrica descendo aqui. O resistor que está aqui está limitando essa corrente. Ele está segurando essa corrente, porque tem um resistor. A função do resistor é isso mesmo, resistência. No momento que esse resistor está segurando essa corrente, ele começa a aquecer. E aí, se eu medir daqui para cá, tem 5. Se eu medir daqui para cá, tem quanto? Tem 0. Porque aqui ainda é o mesmo ponto, ó. Aqui tudo é 0. Depois dele é o 5. Agora, eu venho aqui e boto outro resistor, também de 10k. Olha só que interessante vai acontecer. O circuito está fechado. Aqui eu tenho 0. Aqui eu tenho 5 volts. Aqui está mais pesado do que aqui, então a corrente começa a descer. Lá, começa a descer. Neste exato momento, haverá os dois resistores vão começar a segurar a corrente elétrica e vão começar a aquecer e vai ter uma queda de tensão em cima deles. Se eu pegar 5, como são valores iguais, não são dois resistores iguais, são dois resistores do mesmo valor. Eu não quero confundir sua cabeça. Eu vou pegar 5 e dividir por 2, porque aqui é como se aqui valesse um R e aqui vale outro 1R, porque são valores iguais, então posso considerar. Então se eu pegar um R mais um R, eu tenho um 2R. 5 dividido por 2 dá quanto? 2,5, não é isso? Então, cada resistor desse vai ficar com 2,5 volts. Não precisa você entender como funciona o cálculo. Eu só quero que você entenda que no momento que eu fecho o circuito, haverá uma corrente elétrica. Se eu tenho resistores no caminho, haverá uma queda de tensão. Eu fiz um cálculo e descobri, pelo meu cálculo, que cada resistor desse vai ficar com 2,5 volts. Aí agora é que entra a sacada. Eu venho com a ponteira preta aqui e meço aqui. Vou encontrar quanto? Repare que uma ponteira está em cima desse resistor aqui e a outra está embaixo dele. É como se eu estivesse medindo em cima dele. Uma ponteira está 0 e a outra está aqui. Neste ponto aqui, eu vou encontrar os 2,5 dele, que ficou nele. E quando eu medir aqui, eu vou estar medindo o máximo e o mínimo. Então quando eu medir aqui, eu vou encontrar os 5 volts do máximo. Agora, se eu for medir o resistor individualmente, por exemplo, eu pego a minha ponteira, boto aqui, outra aqui, eu encontro 2,5, porque eu estou medindo esse, ó. Aí se eu pego as minhas ponteiras e ponho uma aqui no meio e a outra aqui, eu não vou encontrar 5 volts. 5 volts é para minha ponteira tacar no 0. Aqui eu estou pegando este ponto e este, que é esse resistor aqui, ó. Não ficou 2,5 nele, porque aqui é 0, 0, 2,5, e esse consome 2,5. 2,5 mais 2,5 dá o 5. Agora, vamos colocar aqui 15 volts.
E aí eu vou colocar aqui, ó, eu vou piorar um pouquinho a situação. Vai ficar fácil de entender, velho. GND a gente já sabe que é 0. Aqui é um resistor de 10, aqui é um resistor de 10 e aqui é um resistor de 10. Pronto. Não são 3 valores iguais? Mara, fácil, fácil. Aqui vale R1, mais um R1, mais outro R1. 3 R1s dá 3 Rs. 15 dividido por 3 dá quanto? 5, né? Então eu vou ter 5 volts aqui. Eu vou ter 5 volts de queda nesse resistor e vou ter 5 aqui. Que são valores iguais. Se fosse valores diferentes, o cálculo é um pouco mais complexo, mas tem como também saber. Qual que é a sacada? Aqui eu sei que é 0. Se eu deixar a ponteira aqui e medir aqui, eu vou estar medindo esse resistor em cima dele. Então eu vou encontrar o 5 dele. Quando eu botar aqui, repare que a ponteira está no 0. Quando eu botar minha ponteira aqui, eu vou estar medindo os dois aqui, ó. Qual é o valor que cada um ficou, né? 5 mais 5? Então se eu botar a ponteira aqui, eu vou achar quanto? 10. Esse outro de cima não vai ficar com 5? Então se eu botar a ponteira aqui, 5 mais 5 mais 5, 15. Olha que coisa fácil. Mas só haverá essa queda de tensão porque aqui está circuito fechado ao 0. Se eu fizer isso aqui, ó, pô, olha o que vai acontecer. Se eu medir aqui agora, tá aberto o circuito, ó, eu interrompi o circuito. Se eu medir aqui, ó, vai ter 0. Se eu medir aqui, ó, neste ponto aqui, vai ter quanto? Vai ter 15. Sacou, velho? Por quê? Pô, Júlio, mas não era 5? Era. Quando o circuito estava fechado, uma corrente elétrica circulando, cada resistor mordeu uma parte dessa tensão, mas eu abri o circuito. Aqui tudo é 0. Agora aqui, ó, daqui até embaixo vai ser 15. Ele só vai cair a tensão quando circular uma corrente elétrica. Para ter uma queda de tensão precisa circular uma corrente elétrica. Então eu fiz o cálculo e cada um tem que ter 5. Eu meço aqui, tem 15, é a trilha está aberta. Porque se ela estiver fechada e os resistores estiver tudo certinho, dando 10K, em vez de ter 15, todos eles vão ter que ter 5 volts. É assim que eu sei que tem uma trilha aberta ou algum resistor com valor variado. Olha que coisa fácil. Mole. Eu tenho um resistor e aqui eu boto 1 volt e aqui eu boto 1 volt. Neste caso aqui, haverá corrente elétrica? Não, não haverá. Por quê? Porque eu não tenho diferença de potência. Os dois valores são iguais. É a mesma coisa que eu pegar um tanque com água, outro tanque com água, ligar um tubo lá embaixo e colocar aqui meio litro, ó, meio de água. Como os dois tanques estão com o mesmo volume de água, nenhum vai transferir água para o outro. Por quê? Porque está o mesmo peso. Agora, quando eu boto um tanque cheio com um pela metade, o que vai acontecer? Esse tanque está mais pesado, vai começar a empurrar a água para lá, ó. Ó. E aí equilibra. Vai chegar uma hora que quando as tensões forem iguais, os volumes de água for igual, a corrente acaba. Compreende? Então aqui é como se fosse assim, ó. Tanque vazio, GND, 0 volt. Tanque cheio, 5 volts. Tanque vazio, tanque cheio. Quando eu abro a válvula aqui, o que acontece? Começa a empurrar água para lá, ó. Vai empurrando. Se eu tiver uma torneira aberta aqui, jogando água o tempo todo sem parar, esse tanque sempre vai estar cheio, com 5 volts de água, né? 5 litros de água. E aí, meu irmão, ó, nunca vai parar de ter corrente, porque aí vai transbordar e vai continuar, vai continuar, vai continuar, vai continuar. A mesma coisa na elétrica. Eu tenho 5 volts aqui, tem um caminho para minha corrente elétrica passar, e aqui eu tenho 4 volts. Qual é a diferença de potência que eu tenho aqui? Eu tenho uma diferença de 1 volt. Aqui está maior do que aqui, então vai fluir uma corrente para cá. Agora, eu tenho 5 volts lá em cima e tenho 6 volts cá embaixo, agora eu tenho uma corrente fluindo para lá.
Eu tenho 5 volts lá e tenho 5 volts aqui, acabou. Meus dois tanques estão cheios, não tem como ter corrente. Entende? Mole, mole. Mesma coisa de diodo. Tenho 5 volts aqui, tenho 5 aqui. O diodo nessa situação não tem diferença de potência. O diodo é uma chave aberta. Ele funciona exatamente como uma chave aberta. Aí eu venho aqui, ó, e coloco 4 volts. A tensão tá mais alta aqui. Agora vai ter que ter uma corrente fluindo para lá, não vai? Errado, porque o diodo só conduz de um lado, do outro não. E aqui inversamente, ó, essa tensão, a corrente elétrica vai tentar ir para lá, ó, porque lá tá menor. Quando chega aqui, ela bate aqui nessa barreira aqui, ó, pou! E aí não atravessa, o diodo continua com uma chave aberta. Agora eu vou pôr 6 volts aqui. Agora sim, ó, tá maior aqui do que aqui. Agora eu tenho uma corrente elétrica caminhando para lá e o diodo é uma chave fechada, e aí a minha corrente pode seguir o caminho dela. Fácil.